Alô, bom dia, oh, como vão vocês? Um olhar bem amigo, um claro sorriso e um aperto de mão. E a gente, sem saber como e por que, se sente feliz e sai a cantar a alegre canção. Bom dia, nada custa ao nosso coração. Alô, bom dia, não, não. Então, pessoal, bom dia, uma boa semana para todos vocês. E hoje, então, a gente vai ver... vai dar uma revisadinha um pouquinho naquelas ligações químicas que vocês já sabem, né? Que nós temos apenas 90 e poucos elementos químicos naturais e centenas, milhares de substâncias diferentes, porque os átomos ligam-se entre si. Quais são as ligações que nós já estudamos mesmo? Então, nós já vimos a ligação, uma ligação forte, uma ligação que ocorre entre os metais e os não metais, que são as ligações iônicas, né? Entre metais que doam elétrons e os não metais que recebem elétrons, fazendo a ligação iônica, sendo que os compostos metais ligam-se aos não metais e ficam unidos por ligação eletrostática, né? Os não metais, quando ligam-se entre si, fazem ligação covalente, que se caracteriza pelo compartilhamento de elétrons, né? Mas falta ainda um tipo de ligação, que é a última ligação molecular que a gente vai ver, entre átomos, né, iguais ou diferentes. Então vejam bem, gente, vocês já pensaram, por exemplo, se eu tenho aqui um preguinho, esse aqui é um preguinho bem pequenininho, né? Um preguinho é constituído por qual elemento químico? Qual substância química? Qual elemento, átomo? Ferro. Então, existem milhões e bilhões e trilhões de átomos de ferro num preguinho, certo? Bem, e o que faz então com que... Aqui não está havendo uma ligação iônica, nem uma ligação covalente, e eu tenho uma substância, ferro, né? Então, o que liga? O que acontece aqui? Acontece um terceiro tipo de ligação, gente, que é chamada ligação metálica, que como o próprio nome está dizendo, né, fica fácil de a gente já perceber, que é a ligação entre os metais, tá? Então, ligação somente entre metais, tá? Nós temos a ligação metálica, que é uma ligação forte, tanto é que vocês sabem que todos os metais são sólidos na temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, né? Então, tudo que caracteriza uma ligação forte faz com que apareçam os elementos no estado sólido, né? Se bem que nós temos alguns compostos também covalentes cuja ligação não é tão forte assim, que também são sólidos, né? Como o açúcar, por exemplo, é uma ligação covalente, né? Mas então, o que acontece na ligação metálica? Ela é uma ligação um pouco diferente do que a gente viu até agora. Na ligação iônica ou na ligação covalente, nós sabemos que os átomos estão unidos entre si para conseguirem aquela configuração semelhante a de um gás nobre, ou seja, ter 8 elétrons na camada de valência ou 2 na camada K, como acontece com o hélio, que é um gás nobre também, né? Mas nas ligações metálicas não é obtido o octeto, tá? Então tem que lembrar bem disso, isso é importante. Na ligação metálica não se forma octeto, não se consegue octeto, tá? Não ocorre a formação do octeto, não ocorre octeto, tá? Então aquela regra do octeto não é aqui, nesse caso, cumprida, né? Então, o que acontece na ligação metálica? Vejam bem, é mais ou menos assim. Vamos ver lá, pegar como exemplo o sódio, tá? O sodinho é metal, né? A família 1A é o metal alcalino de número atômico 11. Então, no sódio, vamos dizer que eu tenho um pedacinho de sódio só, tá? Se eu pudesse mostrar para vocês, seria muito interessante eu mostrar para vocês o sódio, porque ele é extremamente reativo, como eu já expliquei algumas vezes, né? Então, no sódio, vejam bem,
No sódio, nós temos 11 prótons, que são 11 cargas positivas, né? Na primeira camada, você já deve saber isso de cor, nós temos, no caso do sódio, vamos pôr, o sódio tem 3 camadinhas aqui, 3 camadas, tá? 3 camadas. Então, na primeira camada, o sódio tem apenas 2 elétrons, só cabe 2 elétrons mesmo na primeira camada, né? Na segunda camadinha, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E na terceira camada, ele tem apenas 1 elétron. A tendência do sódio, como vocês já devem ter aprendido, é ficar com 8 elétrons na camada de valência e para isso ele tem que perder esse seu último elétron, né? Então, mesmo que ele não encontre alguém para doar esse seu elétron, no caso, alguém que queira receber elétrons como os não metais, esse elétron da sua última camada, da camada de valência, ele é meio soltinho, digamos assim, tá? Ele é meio livre, né? Ele não é tão atraído pelo núcleo quanto os outros elétrons. Então, esse elétron aqui, ele pode perfeitamente, gente, dar uma passeadinha, ou seja, sair da camada, tá? Sair dessa camadinha, da última camada, embora ele não seja transferido totalmente para alguém, ele fica, vamos dizer, meio solto aqui. Esse elétron que estava aqui, vamos dizer que ele esteja aqui, tá? E num pedacinho de sódio que seja, eu sei que é meio difícil de entender isso aqui, mas enfim, é isso que acontece. Então vamos dizer que eu tenho um pedacinho de sódio, né? Uma lasquinha de sódio lá. Eu vou ter, claro, milhões de átomos de sódio, vou representar apenas alguns. Então aqui está outro sódio, 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 aqui está outro sódio. Eu não vou representar todas as camadas, senão demora. O último elétron deste sódio aqui também sai para dar uma passeadinha. Desse também, desse também, desse átomo de sódio também, desse também e desse também. Vamos dizer que tem bem mais, né? Só que eu não tenho como representar aqui para vocês. Então, quando o elétron sai, nós sabemos que nós temos a formação de cátions, porque sobra um próton, né? Tinha 11 prótons, 11 elétrons, o elétron foi dar uma passeadinha, pelo menos momentaneamente aqui, o núcleo ficou com mais, o número de prótons maior, 11 contra 10 dos elétrons, né? Que estão ali passeando. Então aqui é um átomo de sódio, tá? Aqui é outro átomo de sódio, que nós podemos dizer que agora já não é átomo, virou um íon, um cátion. Então nós temos muitos cátions sódio e elétrons. Eles podem até voltar lá, eles vão voltar, né? Volta na sua camada, vai sair, volta, sai, volta. Então, nesse sentido aqui, nós teremos a explicação da ligação metálica como sendo vários cátions, tá? Do metal, vários cátions do metal imersos no mar de elétrons. Eu não dá para dizer mar porque eu representei apenas poucos para que vocês possam entender, né? E para que a gente não demore muito. Então aqui seriam os elétrons, elétron dos respectivos íons que estão por ali, né? E isso aqui, esses elétrons, eles têm uma certa mobilidade. Nós podemos dizer que isso aqui funciona como uma nuvem eletrônica que está sobre todo um retículo, sobre todo um cristal, sobre todo um metal, uma partezinha do metal, né? O metal vai ter milhões, tá, gente? Não posso representar isso para vocês. Vocês sabem que os átomos são extremamente pequenos. Imagine um pedacinho de ferro desse aqui, né, num preguinho, quantos milhões de átomos de ferro que eu tenho aqui. São, na verdade, cátions, ferro, onde estão os elétrons. A gente não pode enxergar isso, lógico, né? Onde estão os elétrons, tipo assim, movimentando, como um mar de elétrons aqui. Então, essa diferença de carga positiva e negativa também, elétrons e os cátions que se formam, também faz com que haja uma forte atração entre esses átomos, desses átomos entre si, o que caracteriza então a força da ligação metálica, tá? Então, olha, diferente, não é uma ligação em que se obtenha o octeto.
Os átomos não estão ligados entre si para obter 8 elétrons na camada de valência. Eles estão aqui imersos, né, uma porção de cátions imersos, então, entre os elétrons que se movimentam ao redor aqui deste, nós podemos dizer assim, desse retículo até, né? Muito bem. Então, gente, essa mobilidade dos elétrons aqui, estão bem organizados, digamos assim, estão bem, formam uma forma geométrica bem definida aqui, né? E os elétrons passeando aqui, é o que explica as características principais dos metais, que é sua alta condutividade elétrica e térmica. Por que eles conduzem a eletricidade, por exemplo? Eles conduzem a eletricidade com facilidade porque se eu aplico um polo aqui positivo ou positivo, mas essas canetinhas, vou ter contado, não começa a dar aula, elas resolvem falhar. Quando eu aplico aqui uma diferença, um polo positivo e um polo negativo, os elétrons todos encaminham-se para o polo positivo. Então, há uma certa, como é que a gente pode falar aqui, vai haver transferência, então, de elétrons. Então, gente, vejam bem, os compostos iônicos, como eu já disse para vocês, quando eles estão dissolvidos na água ou fundidos, eles conduzem a eletricidade. Os compostos metálicos conduzem a eletricidade mesmo no estado sólido. Já vou mostrar isso para vocês. Eu tenho aqui, então, o preguinho, já vou mostrar que ele conduz a eletricidade, sim, no estado sólido mesmo. E tenho aqui uma medalhinha de ouro. Eu vou explicar que ouro é esse aqui, meio escurinho assim, tá? Um ouro que eu ganhei numa certa ocasião, uma medalha de ouro, né? E já vou explicar que tipo de ouro é esse também. E que eles vão conduzir a eletricidade mesmo no estado sólido. Isso eu já posso mostrar já. Depois eu quero falar um pouquinho daquele ouro ali. Então aqui o prego, olha, tem um prego, mas acho que vocês não vão conseguir enxergar, mas vão enxergar aqui o preguinho, o preguinho aqui, ó, o preguinho, mesmo no estado sólido, deixa eu colocar aqui, não estou conseguindo colocar olha, mesmo no estado sólido, ele conduz a eletricidade. Então, devido justamente a esses elétrons e os cátions que estão ali naquele retículo. E o ouro também, todos os metais, enfim, conduzem a eletricidade. Então, o ouro aqui também, o que está acontecendo aqui com o meu ourinho que eu não quero? Está conduzindo a eletricidade quando acende a luzinha ali, tá, gente? Um plástico conduz eletricidade? Não. Olha o plásticozinho aqui, não conduz eletricidade. Os compostos iônicos conduzem eletricidade apenas quando dissolvidos ou fundidos. Eu tenho medo de levar um choque aqui. Bem, pessoal, então não esqueçam. Os metais são bons. E por que condutores de calor? Se eu, uma fonte de calor aqui, vamos dizer que eu coloco aqui uma fonte de calor, uma fonte de calor aqui, o que vai acontecer? Esses elétrons vão então carregar esse calor, vão transportar o calor por todo o metal. Então são bons condutores de calor e eletricidade. Tem tendência a perder esses elétrons, porque esses elétrons estão mais soltos, né? E nós já falamos anteriormente também que os metais são dúcteis e maleáveis. Vamos relembrar. Quando eu pedi para vocês escreverem as características dos metais, vocês devem ter copiado de algum lugar. Eu queria que vocês escrevessem nos exercícios aquilo que a gente fala aqui, que é mais simples, né? O que é ser dúctil? Dúctil é a capacidade que os metais têm de se transformar em fios bem fininhos. Finos, muito finos, sem quebrarem, sem se fragmentarem. O que é ser maleável? Os metais têm maleabilidade. O que é ser maleável? Maleável é a capacidade de formar lâminas finas, sem também se decomporem, tá? Então, lâminas fininhas, os metais têm essa capacidade, certo? Então, lembrem-se lá, essa ligação que eu estou falando é ligação metálica, né? E lembrem da musiquinha. Qual é o melô dos metais? Eu tenho elétrons para te ofertar, pois sou metal, tenho que dar.
como é grande minha vontade de dar. Os elétrons soltinhos, é que louco para dar, para que os átomos fiquem com 8 elétrons na camada de valência, né? Também calor e eletricidade posso te dar, pois sou bom condutor. Sou dúctil, maleável, tenho brilho, eu sou metal. Então, essas propriedades fáceis, gente, facinho, só gravar o melô dos metais. Bem, agora uma coisa interessante também que os químicos fazem, né, é o seguinte: o metal pode se ligar a outro metal diferente dele. Por que fazem isso? Por que eles fazem as chamadas ligas metálicas? Quando o metal liga-se a um outro metal diferente. Para melhorar a utilidade desse metal, para que ele tenha, talvez melhorar a sua maleabilidade, para melhorar a sua força, para melhorar a sua... enfim, para melhorar as suas propriedades, é que se faz as ligações, que nós chamamos então de ligas metálicas. Não deixa de ser ligação metálica, porque é metal com metal. Não se obtém o octeto, tá? Que fique bem claro isso para vocês. Então, o que é uma liga metálica? Quando eu comentar aqui com vocês, já vão lembrar que vocês conhecem muitas ligas metálicas. Uma liga metálica importante, por exemplo, é o ouro, tá? O ouro. Geralmente a gente ouve falar em ouro, cujo símbolo é U. Lembra que eu falava para vocês? AU, né? O ouro, o símbolo é AU. Geralmente é usado para joias, para adornos, para decoração, né? É difícil ter uma decoração de ouro, mas enfim, tem, né? Ouro, 18 quilates. Ouro, 18 quilates. Muito bem. Por que 18 quilates? O ouro, no seu estado natural, ele é um ouro que nós dizemos 24 quilates, tá? Quilates quer dizer, 24 quilates quer dizer que a substância seria só ouro. Só ouro, se tivesse ouro puro, eu tinha ouro 24 quilates, tá? Mas a característica desse ouro puro é que ele é muito macio, ele é meio mole. Então é difícil de eu trabalhar com esse ouro para fazer coisas assim, como a gente disse, né? O ouro é importante em joias, então, em adornos lá, né? Aquelas substâncias feitas de ouro, os cálices na igreja são feitos de ouro, né? Tem lá alguns enfeites lá feitos de ouro puro. Puro não é puro, não pode ser puro. Porque se é puro, é macio, é mole, não dá para trabalhar direito com ele. Então, o que é que se faz? Se faz uma liga metálica de ouro 18 quilates. O que é isso, professora? Não entendi. 18 quilates quer dizer que 18 partes, aqui seria 100% ouro. Aqui seria, vamos dizer, 70%, 75% de ouro e o resto pode-se usar a prata, que é a G, pode-se usar o cobre, que é Cu, Uzinho, né? Então, a prata, o cobre, junto com o ouro, formam o ouro 18 quilates, que é bom, então, que serve para fazer, então, as joias, que é mais fácil de trabalhar, né? E nós temos o ouro também, o ouro mais baixo, que costuma se falar. Esta medalhinha que eu ganhei, porque eu era muito estudiosa, viu, gente? Nossa, eu me matava de estudar. Porque eu gostava de estudar, eu adorava. Então eu resolvi participar. Eu não, me fizeram participar lá de uma maratona intelectual da soja. Eu tive que ir na televisão fazer perguntas sobre a soja e responder sobre a soja. Eu sei que eu decorei umas 4 apostilas, ó, desta grossura assim, decorei de fio a pavio. Naquele tempo eu tinha uma memória fotográfica, para mim não era muito difícil, hoje eu já não tenho mais, tá? Então eu ganhei um troféu muito lindo, ganhei R$1.000, que naquela época era 1.000 cruzeiros, sei lá quanto, isso aqui era bastante dinheiro. E ganhei essa medalha, né, da Cargill ainda, tá escrito lá, da Cargill, Maratona Intelectual da Soja, né, do 2º grau. Então, naquele tempo não era 2º grau, era ginasial. Não, 2º grau eu fazia magistério, perdão. De 2º grau podia ser magistério, era propedêutico, né? Era propedêutico. Não sei como é que chamavam lá, como é que era o 2º grau naquela época. Então, este ouro aqui é um ouro baixo. Uma vez eu fui vender ele, queria vender, queria um dinheirinho, né?
E pensei que ele era um ouro, que valia bastante, mas não, ele era um ouro baixo, até o cara pôs ali um reativo ali, que disse que esse ouro aqui era ouro 14 quilates. Quer dizer, 14 partes eram ouro e o restante, né, 10 partes, eram outros metais, poderia ser um pouco de prata, um pouco de cobre, né? Então não era um ouro muito, que valia muito não. É um ouro baixo, que diz. Esse, então, ouros que são folhados a ouro, então deve ser 1 quilate, né? 1% de ouro só, ou até menos do que isso, bem menos do que isso ainda, né? Só para dar uma folhadinha de ouro. Então, isso aqui não deixa de ser uma liga metálica, tá? Com o objetivo de ter um ouro mais fácil de manipular. Então, vamos lá, 24 quilates é um ouro puro, 100% ouro. 18 quilates, 18 partes ouro e 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 partes de outros metais, geralmente prata e cobre que se usa. Eu não sei se vocês já ouviram falar do latão. O latão é utilizado principalmente também para decoração. Decoração, aqueles brincos que se usa, assim, aqueles grandões e tal, é feito de latão. O latão é constituído, para vocês gravarem aqui a liga metálica, o latão é constituído de cozinho, para lembrar, cozinho. O que é cozinho, professor? Que feio, mas é para lembrar, cozinho, a gente lembra o cozinho. Cozinho é uma liga metálica que forma o latão e que é constituída por cobre mais zinco. Então, o cobre misturado com o zinco numa determinada proporção, que nem eu sei de cobre, você não precisa se preocupar com isso, né? Mas saber que o latão é cobre e zinco, né? Uma liga entre os dois, que são metais, né? Fazendo uma ligação metálica. Nós temos outra substância aqui, os sinos das igrejas, né? São feitas do quê? De bronze. O bronze, uma vez um menino perguntou, onde é que está o bronze na tabela periódica, professora? Na verdade, a bronze não é um elemento químico. O bronze é uma liga metálica constituída por cu estranho. Cu estranho, não sei como é que é um cu estranho, né? O cu estranho, o que é? É cobre e estanho. Então, uma liga de... O que é o bronze? Bronze é uma liga metálica com cobre e estanho, tá? Então, latão é o cozinho, ou seja, uma liga metálica entre o cobre e o zinco, certo? Nós temos muitas e muitas ligas metálicas, eu nem vou falar de todas elas, porque não há necessidade de a gente assim decorar, né? Mas é bom saber, principalmente esses que estão aqui, o ouro 18 quilates, agora você já sabe, ouro com cobre, o prata, pode ter até platina, mas a platina é muito cara também, né? Já é uma joia mais preciosa ainda. Então, o latão, o bronze, nós temos o aço, a gente ouve sempre falar no aço, né? O que é o aço? O aço é constituído em grande parte por ferro e pouquinho só de carbono. Mas essa liga do ferro com carbono me proporciona o aço, que é uma substância extremamente importante para a metalurgia, né? A gente ouve falar bastante, né? E se eu quero aço inoxidável ainda? Aço inoxidável, a gente tem várias inoxidável, travessas, né? Em automóveis nós temos o aço inoxidável. Então ainda é um complemento para deixar o aço ainda melhor para certas utilidades. Então nós vamos utilizar o aço, que já é uma liga entre ferro e carbono, embora o carbono não seja metal, tá? O carbono é da família 4A, da família do carbono. O aço inoxidável tem aço e tem níquel e cromo. Níquel e cromo, aço, níquel e cromo. Então, a mistura de todos eles vai constituir o aço inoxidável em proporções, claro, bem definidas de cada um. Que não vem ao caso, a gente não precisa saber agora isso dali, certo, gente? Então, tá bem facinho o que é. Então, os 3 tipos de ligação que a gente viu, as 2 ligações que são entre metais e não metais, entre não metais e não metais, que é a ligação covalente ou molecular, e a ligação entre metais que não vai atingir o octeto, né? Que é a ligação metálica, e nessa ligação metálica é importante a gente saber também que pode se formar ligas metálicas. E
a ligação metálica ocorre, o que explica principalmente a condutividade térmica e elétrica dos metais, são aqueles elétrons soltos entre os cátions, né, gente? Então, aquilo lá é a ligação metálica. Tudo isso, aliás, é a ligação metálica e de ligação a gente acaba por aqui, tá? Nós ainda temos uma porção de matéria para a gente ver. E hoje eu queria com vocês fazer os exercícios, tá, gente? Juntos, vamos fazer juntos. Estou com saudades de a gente fazer juntos, para que se vocês tiverem dúvidas eu possa estar explicando aqui, não cobrando, ficar longe, às vezes vocês fazem coisas erradas, eu estou lá corrigindo, eu tenho uma vontade de chamar a pessoa e dizer, não, você se enganou aqui, você não sabe, ainda não aprendeu, né? Não sabe, não entendeu determinada coisa, então eu gostaria de esclarecer aquilo que não ficou claro, né? Mas eu gostaria até que vocês se comunicassem comigo, eu estou no telefone lá, vão lá, peçam se vocês não entenderam, né, gente? A gente está sempre oferecendo essa explicação à parte, se vocês quiserem, tá? Mas vamos lá, então. Eu quero que vocês façam comigo a página 16, a página 17 e a página 18, nós vamos fazer juntos, certo? Então, vamos ver lá. No 1. Complete as lacunas com as palavras adequadas. É coisa que a gente até já fez em alguns exercícios, né? Os átomos de maior estabilidade eletrônica. Quem são os átomos que apresentam a maior estabilidade eletrônica? Então, são os metais, né? Os metais, desculpe, que derrubei aqui. São os gases nobres, têm maior estabilidade eletrônica. Como é que a gente faz lá, então? Pois tem quantos elétrons na última camada? Todo mundo está por 8 elétrons na camada de valência, com exceção do nosso amiguinho hélio, né? Nos compostos moleculares, falando em molecular, lembre-se de compostos covalentes, né? Os átomos se unem por ligações covalentes, que são formadas pelo... que caracteriza uma ligação covalente? O compartilhamento de elétrons. Na letra C, na ligação, um átomo perde elétrons e se transforma num tchan, enquanto outro átomo ganha elétrons e se transforma num tchan. Então, na ligação, o que se forma isso? Na ligação iônica, né? Um átomo perde elétrons e se transforma num cátion. Todos os átomos, quando perdem elétrons, tornam-se íon positivos, que são chamados cátions. Enquanto o outro átomo ganha elétrons e se transforma num ânion. Os átomos dos metais têm tendência a... Os átomos de todos os metais têm tendência a perder elétrons, né? Nós já sabemos isso. Então, vocês vão colocar lá, tá? Eu quero depois que vocês tirem a fotografia e me mandem tudo feitinho disso aqui, mas eu vou fazer com vocês, tá? Então, os átomos dos metais têm tendência a perder elétrons e os átomos dos não metais têm tendência a ganhar ou receber elétrons, tá? Na fórmula, então ali eles pedem esta fórmula aqui. Nós vimos que é aquela substância gasosa que existe em maior quantidade no ar atmosférico, que é o gás nitrogênio. O que significa esses 3 tracinhos aqui no nitrogênio? Significa que essa ligação, para começar, é uma ligação covalente, que é uma ligação covalente tripla, né? Estão sendo compartilhados 3 pares eletrônicos. Então, ali seria a resposta, a letra E. O número 3, com base no número de elétrons da camada de valência dos elementos hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, completa as informações do quadro. É a letra número 3. Nós já fizemos tudo isso na aula passada. A gente fez todos esses exemplos para vocês na aula passada. Tanto na formação do hidrogênio, quanto do oxigênio, quanto do nitrogênio. Então, ele pega fórmula molecular. A fórmula molecular de hidrogênio é H2. A composição, o que significa H2? Que nós temos 2 átomos, né? 2 átomos de hidrogênio. 2 átomos de hidrogênio. Fórmula eletrônica de Lewis.
Bem, como o hidrogênio tem número atômico 1, ele tem quantos elétrons na camada de valência? 1, né? O outro hidrogênio que vai ligar-se com ele também tem um elétron na camada de valência. Todo hidrogênio tem um elétron na camada de valência, isso que caracteriza o hidrogênio. Eles vão fazer o quê? Um compartilhamento. Isso aqui seria a fórmula de Lewis, né? E número e tipo de ligações. Então, nós temos uma ligação simples, né? Uma ligação covalente simples. Todas as que nós vamos fazer são covalentes. Não precisa nem escrever, então. Uma ligação simples, aqui, né? Uma ligação simples, né? Nós já vimos isso tudo na aula passada. Aí nós tínhamos aqui, eu vou fazer ligeirinho, gente, senão a gente demora muito, a molécula do oxigênio. Nós temos o que nessa molécula? 2 átomos de oxigênio, né? 2 átomos de oxigênio, tá? Como é que é a ligação? Como o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, né? Uma corzinha diferente aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As ligações vão ser... Quantas ligações precisa fazer? 2, né? 2 ligações covalentes. Então, nós temos uma ligação dupla. Vocês escrevem lá, uma ligação dupla no caderninho, né? Na apostila. E nós temos o gás nitrogênio, que também nós já fizemos. N2. O que significa N2? Isso aqui é fórmula. Então, nós temos 2 átomos de nitrogênio, né, participando dessa substância. O nitrogênio é da família 5A. Se vocês fizerem a configuração eletrônica, verão que eles têm 5 elétrons na última camada. Então, vai ser aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Haverá o compartilhamento de 3 pares eletrônicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, igual para o outro nitrogênio. Escreverão aqui uma ligação tripla. Uma ligação tripla, né? Uma ligação, não é 3 ligações triplas, é uma ligação tripla. Já subentende-se que são 3 pares eletrônicos que estão sendo compartilhados. Certo? Agora nós temos um desenho ali, para vocês observarem as moléculas e darem ali as características dessas moléculas ali. Vamos dar uma... Se tiverem alguma dificuldade, por favor, tem que olhar bem, né? Nós temos aqui assim, 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 que representa a molécula da água, tá? São bolotas aqui, não é oxigênio, tá, gente? São bolinhas. Quem é que representava as bolinhas? Foi o Dalton, né? 1808, bola de bilhar. A gente usa até hoje. Esse outro ali, nós vamos ter... deixa eu me ver aqui uma canetinha preta. Nós temos uma bolinha preta aqui, né? E aqui, 2 ligações. Se vocês olharem ali, tem 2 pauzinhos, né? 2 pauzinhos aqui, com uma ligação com vermelhinho, né? 2 pauzinhos aqui e um vermelhinho. O que esses pauzinhos aqui? São ligações, uma ligação dupla e uma ligação dupla. Aqui nós teríamos 2 ligações duplas. E temos aqui 2 vermelhinhos ligados por uma ligação dupla também, né? Podem notar ali aqueles, parecem 2 palitinhos, significa ligação dupla, tá? Então, uma ligação dupla, 2 ligações duplas, e aqui eu tenho 2 ligações simples. Quando é um tracinho só, é uma ligação simples. Então, vamos ver o que é que eles pedem em relação a essas moléculas. Observe as moléculas, tá? Então, aqui eles estão falando que a água, né? A água. Aqui é o gás carbônico, que vocês já sabem até a fórmula, né? Do gás carbônico, então aqui é a água. Aqui é o gás carbônico, que é CO2. Tá? Aqui seria o carbono, esses 2 átomos de oxigênio. E lá seria uma molécula de oxigênio, né? Tem que ser. Oxigênio, O2. Então, em relação a essas moléculas, o que é que vocês têm que responder? O número de átomos. Quantos átomos fazem parte da água? 3, né? 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Do dióxido de carbono, quantos átomos nós temos? 3. Cada bolinha é um átomo. Vamos relembrar isso lá que nós vimos lá no comecinho. E aqui quantos átomos? 2.
Não esqueçam que elemento químico é o conjunto de átomos que são todos iguais, né? Pois tem o mesmo número atômico representado pela, então, letra Z. Então não esqueçam, nesse caso aqui eu quero elementos químicos. Então átomos, eu tenho três átomos. Mas se eu for representar elementos químicos, que é a letrinha B, quantos elementos químicos eu tenho aqui? Só 2, que é o oxigênio e o hidrogênio. Então, embora tenha 3 átomos, são 2 elementos químicos. Aqui, quantos átomos? 1, 2, 3. 3 átomos, porém, 2 elementos químicos também, que é o elemento químico carbono, e 2 átomos de oxigênio representam um único elemento químico, que é o elemento químico oxigênio. E o O2, nós temos apenas um elemento químico, que é o elemento químico oxigênio. Nós já fizemos esses exercícios parecidos com esse faz tempo já, né, gente? Vamos ver agora a letra C. Vou repetir de novo, agora tem que aprender bem. Quando uma molécula é formada por átomos diferentes, pelo menos um diferente, ela é chamada de substância composta. E quando uma molécula é formada por átomos iguais, se todos os átomos forem iguais, nós temos uma substância simples. Então aqui eu tenho uma substância composta, porque ela é composta de hidrogênio e oxigênio. No dióxido de carbono eu tenho uma substância composta por carbono e oxigênio. E no oxigênio aqui eu tenho uma substância simples, porque os átomos são iguais, tá? Muito bem. A letra C, então. Para dizer, então a letra C, a primeira substância composta, vou pôr só a letrinha C, tá? A segunda é composta e a outra lá é uma substância simples. O oxigênio é uma substância simples por ser formada por átomos iguais. Tá, o tipo de ligação, covalente, iônica ou metálica que ocorre entre os átomos. Gente, não precisa, olha, não tem erro, é muito fácil isso aqui. Uma ligação, como é que eu sei quando a ligação iônica é o covalente? É aquilo que nós já falamos, gente. Quando houver um metal, você já tem que saber, mas eu pego uma tabela periódica e olho, se tiver qualquer metal na ligação, ela será... Geralmente, não é sempre, mas na grande maioria das vezes ela é iônica. Se houver ligação só entre não metais, elementos da família 4, 5, 6 ou 7, será uma ligação covalente. E se houver só metais, por exemplo, ferro, né? O ferro, como é que eu represento esse... Eu mostrei para vocês aqui, o preguinho, qual é a fórmula do preguinho? Preguinho é só ferro. Deveria ser Fn, porque tem inúmeros átomos de ferro ligados ali. Só que a gente não representa esse N, a gente representa só o símbolo. Já quer dizer uma ligação, se eu estou dizendo ferro, quero saber o tipo de ligação, é ligação metálica, com certeza. O ouro também. Aqui tem trilhões, quatrilhões de átomos de ouro. Vou representar só AU. Qual é a fórmula dessa medalha? AU, ouro. Se bem que ela é uma liga, né? Deve ter também cobre e prata, mas a gente nem sabe a proporção. Mas vamos dizer que se fosse ouro puro, se uniria somente AU, certo? Ligação entre metais. Nesse caso, não tem nenhuma ligação metálica, não tem nenhum metal, nenhum. Então, todas as ligações são o quê, gente? Aqui não tem metal, aqui também não tem, e aqui também não tem. Então, são todas ligações covalentes. Inclusive, dá para ver que se aparece esses tracinhos ali, já está dizendo compartilhamento de elétrons. Então, não tem, no caso, metais e nem a transferência de elétrons de um para outro. Então, todas covalentes. O número de tipos, ligações simples, dupla, tripla. Essa aqui eu tenho o que, gente? Na D, então, seria covalente, né? Covalente e covalente. E na letra E, eu queria saber se simples, dupla ou tripla. Então, aqui eu tenho o quê? 2 ligações simples. Eu não preciso pôr 2 ligações simples. Aqui eu só tenho ligações simples. Aqui eu tenho 2 ligações duplas. Só podem pôr lá ligação dupla. E aqui eu tenho uma ligação dupla também. Não tenho nenhuma tripla, né? Então, é ligação simples, 2 duplas e uma dupla só. Muito bem. Beleza. Vamos para o número 5, então. Na tabela periódica, vamos colocar então a tabelinha periódica, né, que já está sendo uma grande conhecida nossa, muito importante na química.
Quando eu comecei a falar sobre ela, eu já disse que nós vamos ocupar direto a tabela periódica, nós temos que saber direitinho tudo sobre ela. Então vamos ver lá, metal alcalino, pede ali, elétrons de valência dos metais alcalinos. Quantos elétrons, gente? Estão sabendo de cor já, né? Um elétron na camada de valência. Qual é a tendência dele? Perder um elétron, né? Perder um elétron. Carga, isso que vocês não souberam fazer no exercício que eu passei. Fizeram na carga positiva, mas eu quero saber que carga que os metais alcalinos costumam adquirir. Como eles vão perder um elétron, os metais alcalinos vão ter carga 1 mais. 1 mais significa... aí o PAC gosta que põe a carguinha atrás ali, tá? O número na frente e a carga atrás. Tá, daí tem metal, grupo, família dos metais alcalinos terrosos. Quantos elétrons tem na camada de valência? 2. Qual é a tendência? Perder 2 elétrons, né? E que carga que adquire? Então, adquirem carga 2 mais. Todos os metais alcalinos, com exceção do berílio, que ele entra numa alguma coisa diferente, que vocês vão ver lá bem mais tarde, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio, eles têm, a carguinha que eles costumam adquirir é carguinha 2 mais. Inclusive, quero fazer uma perguntinha para vocês. Qual o elemento da tabela periódica que é mais bem informado? Aí tem muito exercício para fazer. Mais bem informado aqui é o frâncio, porque ele está perto do rádio, né? E qual é que é o mais fresquinho da tabela periódica? É o índio. Por quê? Porque está embaixo do galho. Né? Isso é só uma brincadeirinha. Então, grupo do alumínio. Grupo do alumínio. Quantos elétrons tem na camada de valência? 3. 3 elétrons na camada de valência, certo? Qual é a carga que eles costumam adquirir? 3 mais, tá? 3 mais. O grupo do nitrogênio, quantos elétrons eles têm na camada de valência? 5 elétrons. Qual é a tendência deles? Ganhar 3 elétrons, para ficar então com 8, né? 5, 6, 7, 8. E qual é a carga que eles vão adquirir se eles vão receber elétrons? A carguinha que os elementos aqui do nitrogênio, que não pude assistir sábado de biologia, que nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto, a carguinha que eles adquirem é 3 menos. Cada elétron recebido é uma carga negativa, né? Depois nós temos o grupo 6A. No grupo 6A, quantos elétrons nós temos na camada de valência? 6. Qual é a tendência dos elementos do grupo 6A, que são os calcogênios? Ganhar ou receber 2 elétrons. Então, a carga que eles recebem é 2 menos, né? E a família 7A, que são os halogênios, tem 7 elétrons na camada de valência. A tendência é receber um elétron e, portanto, adquirir carga menos 1. Então, sempre eu vou ter flúor menos 1, quando ele for íon, né? Cloro menos 1, o bromo menos 1, iodo menos 1. Astato quase não participa das ligações porque é um elemento artificial. O oxigênio terá carga menos 2, mesma coisa, o enxofre menos 2, o selênio, o nitrogênio menos 3. E esse mais 1, mais 2, esses aqui mais 1, mais 2, mais 3, por serem elementos de transição, eles têm cargas variáveis às vezes, por isso que a gente não está estudando esse ano eles, né? Estamos estudando só aqueles que têm carga fixa, que são os elementos representativos. Gente, eu quero que vocês tentem fazer, por favor, para mim, o exercício da página 18 e da página 19, tá? E eu, na próxima aula, eu irei fazer com vocês esse exercício, que eu vou corrigir com vocês, tá? Para não ficar muito comprida a aula, um beijão!